Pedimos ao Senhor que abra nossa mente, nosso coração, que essa palavra possa entrar como uma flecha, com alvo de nos transformar, de nos curar. Senhor, fale conosco. Abre a porta, Senhor, da Tua mensagem, e que haja libertação, que haja cura, que haja salvação, que haja entendimento da Tua Santa Escritura, para que a libertação do Senhor aconteça plenamente sobre nós. Nos abençoe mais uma vez, amigo Espírito Santo, com Sua doce presença. Assim nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, gente. Então, a segunda tempestade que os discípulos enfrentaram é este texto que nós vamos discorrer com vocês nesta noite. Marcos capítulo 6. Glória a Deus. Versículo 45. Diz aí: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus já se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Eu queria que você repetisse aí comigo o versículo 48, só essa primeira parte do versículo 48. Diga assim comigo: Jesus viu os discípulos. Amém. Só até aí. Agora, parte B do versículo 48. Jesus dirigiu-se a eles. Concorde comigo e declare comigo. Diga assim: Jesus dirigiu-se a eles. Amém. Andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Agora novamente, vamos declarar comigo esta parte A do versículo 51. Diga assim: então subiu no barco. Diga assim comigo: Jesus subiu no barco. Amém. Jesus subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Até aí, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero nesta noite trabalhar com vocês um tema da mensagem que nós já anunciamos no início. A mensagem é: vencendo as tempestades da vida. Este é o título da série. O tema da noite é este aqui: sem Jesus no barco. Eu queria que você imaginasse isto aí. A primeira tempestade que nós falamos dela aqui, pregamos sobre ela, a Bíblia diz, Mateus, Marcos, Lucas, eles falam sobre essa tempestade, e eles dizem que Jesus estava no barco com os discípulos. Jesus subiu no barco com os discípulos. Jesus atravessou a tempestade com os discípulos. Já nesta segunda mensagem, essa segunda tempestade, a Bíblia vai nos dizer aí que Mateus, Marcos e João, eles mencionam que Jesus não estava no barco. Então, das duas tempestades, nós temos algo aqui muito interessante para enfatizar. A primeira tempestade, repita comigo: Jesus estava no barco. A segunda tempestade, declare comigo: Jesus não estava no barco. Irmãos amados, o que fazer
diante das tempestades sem Jesus no barco. Como nasceu a série da mensagem Vencendo as Tempestades da Vida? Presta atenção, nós estamos vivendo uma das tempestades de mais, talvez, tragédias e caos que pelo menos a minha geração tem visto. A tempestade pandêmica. Essa palavra pandemia, ela vem do grego. A palavra pan significa tudo e todo, e a palavra demos significa povo ou povos. Escute bem, de fato, ou aquela palavra que nós usamos, indubitavelmente, com toda certeza, nós estamos envolvidos nessa tempestade pandêmica. Nós estamos atravessando uma tempestade e não tem como dizer que não. Ninguém está isento, ninguém está imune, todos nós estamos atravessando esta tempestade chamada pandemia. Agora, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos lições, ensinos preciosos que nos ensinam a vencer as tempestades da vida. Quem está aqui, diga amém. Glória a Deus. Vamos lá. Na segunda tempestade narrada pelos evangelistas, primeiro entendimento, Jesus não estava no barco. Encontramos aqui então 4 ações do Salvador diante desta história dramática. Primeira ação que nós encontramos de Jesus nesta segunda tempestade: Jesus insistiu. Diga assim comigo: Jesus insistiu. Escute bem, Jesus insistiu para que os discípulos atravessassem sem ele. Essa palavra insistiu, ela no grego, ela traz uma parte muito enfática. Quer dizer, Jesus obrigou, Jesus insistiu, Jesus ordenou aos discípulos a subir no barco e atravessarem sem ele. Pare e pense comigo. Se na primeira tempestade Jesus disse assim: vamos atravessar para o outro lado. Na segunda tempestade, confira comigo por favor no versículo 45. Diz aí: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. A pergunta é: por que Jesus agora, Pedro, está insistindo para os discípulos atravessarem sem ele? Por que Jesus agora está insistindo, ou Andressa, ordenando para os seus discípulos subirem no barco sem ele? Escute bem, eu gosto do ponto de vista e do pensamento, e compartilho ele, do reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele diz que as tempestades são pedagógicas, e eu enfatizo dizendo: de fato, as tempestades são didáticas. Elas sempre têm o que nos ensinar. Jesus está falando para os discípulos, insistindo, obrigando, ordenando: subam no barco sem mim, atravessem o mar da vida sem mim. Agora a pergunta é: será que Jesus está fazendo isso por um sentimento de perversidade? Será que Jesus está com um sentimento de maldade para com seus discípulos? É lógico que não. Jesus aqui está querendo ensinar os discípulos a atravessarem o mar da vida, como se Jesus lembrasse aos discípulos o que ele disse em João 15:5, quando Jesus disse: sem mim nada poderão fazer. Os discípulos agora, eles têm a oportunidade de atravessar, de navegar, de fazer uma viagem sem o mestre. O que eles vão aprender nessa viagem é que navegar sem Jesus não dá. Não dá. Não dá. Eles vão aprender isso no meio do caminho, porque eles vão enfrentar uma tempestade. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco, e eles acordaram Jesus e disseram: mestre, não se importa que morramos. Mas Jesus estava ali.
Na segunda tempestade, Jesus não está no barco. E aí Jesus quer ensinar os discípulos para que eles aprendam a ter algo chamado dependência. Diga assim comigo: sem Jesus no barco, não dá. Não dá. Mas Jesus muitas vezes permite que eu e você atravesse tempestades para que nós reconheçamos que sem Ele não dá. Muitas vezes o Senhor permite passar por um deserto, passar por uma dificuldade, passar por um problema, passar por uma crise, passar por uma escassez. A Bíblia diz que o Senhor permitiu o deserto ao povo de Israel para que Deus experimentasse o coração deles. Muitas vezes Deus vai permitir que nós venhamos atravessar uma tempestade sozinhos, simplesmente para que no final nós reconheçamos: sem Jesus no barco não dá. Levante suas mãos, diga assim: Senhor Jesus, às vezes eu me sinto que eu atravesso algumas tempestades sozinho, mas eu reconheço que o Senhor, que é o meu bem, e quando eu atravesso sozinho, é para que eu reconheça que sem o Senhor não dá para viver. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A segunda ação de Jesus nesta narração sobre a segunda tempestade, repita comigo: Jesus viu. Jesus viu. O que Jesus viu? Jesus viu os seus discípulos remando com dificuldades. Observa comigo, confira comigo o versículo 47 e 48. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Versículo 48. Jesus viu os discípulos remando com dificuldades, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Observa, confira e perceba. Jesus insistiu para que eles fossem, para que eles aprendessem a ter dependência do Mestre. Jesus agora, a Bíblia diz que a segunda ação de Jesus nesse texto é: Jesus viu. Ele viu os seus discípulos remando com dificuldade. Escute bem, meus irmãos, o mesmo Jesus que muitas vezes permite de forma pedagógica atravessarmos tempestades, Ele está vendo você remando com dificuldades. Jesus sempre vê os nossos sofrimentos. Escute bem, o apóstolo João, quando está narrando a mesma história, João, ele diz que os discípulos estavam cerca de 5 a 6 quilômetros de distância. Pastor, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que não importa a distância que estejamos de Jesus, Ele sempre nos vê. Aleluia. Não importa quantos quilômetros remamos para longe do Mestre, diga comigo: Ele sempre me vê. Ele sempre nos vê. Marcos diz: Jesus viu os discípulos remando com dificuldades, mas aí João diz o seguinte: sabe qual é a distância do olhar de Jesus para os discípulos? 5 a 6 quilômetros. Você consegue ver alguém enfrentando tempestade daqui a 6 quilômetros? Eu acho que não. Mas não importa a distância que estejamos do Mestre, Ele sempre nos vê. Ele sempre nos vê. Os discípulos estavam longe fisicamente, mas o Mestre é o Senhor onipresente. Ele está em todo lugar. Escute bem, eu quero aqui pontuar algumas lições
sobre o cuidado de Jesus, Ele sempre nos vê. Primeira lição: Jesus sempre vê os ventos e tempestades que enfrentamos. Ele sempre vê. Jesus sempre vê. Ele sabe exatamente a tempestade que você está enfrentando hoje em sua vida. Talvez você diga: pastor, mas eu estou tão longe de Jesus. Pastor, tem tanto tempo que eu não oro. Pastor, a minha vida é só criticar. A minha vida é só olhar os defeitos. Pastor, há muito tempo eu não adoro como antes. Não importa a distância espiritual que você esteja do seu mestre, Jesus sempre te vê. Jesus sabe os ventos que você enfrenta. Jesus sabe dos furacões, dos tornados espirituais que a sua alma enfrenta. Ele conhece os tornados que vivemos na vida. Diga comigo: Jesus sempre me vê. Quando eu leio esta passagem, este versículo de Marcos dizendo que Jesus viu, logo eu lembro de Êxodo capítulo 3. A Bíblia diz que o povo de Israel sofria cerca de 450 anos, escravos, punidos por Faraó. E quando o Senhor apareceu a Moisés, o Senhor disse a Moisés, em Êxodo 3, verso 7, o Senhor diz: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. O povo de Israel sofria 450 anos, clamava, chorava, gritava. Talvez eles pensavam: Deus nunca me vê, Deus nunca nos vê, Deus nunca percebe os nossos sofrimentos. E Deus disse assim: Moisés, diga ao povo que eu tenho visto e tenho ouvido o sofrimento deles. Eles vão sair dessa. Aleluia! Outra história impressionante que me faz lembrar que o Senhor sempre nos vê é a história de Agar, a serva de Abraão e Sarai. Agar, por algum momento, ela se revoltou e ela fugiu de casa, fugiu de sua senhora Sarai, revoltada, insubmissa, rebelde. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós fugimos dos confrontos com aqueles que nos lideram. Nós não queremos ser confrontados pelos nossos líderes. Nós queremos ser acariciados, elogiados, mas confronto nos faz ir para o deserto sozinho. E Agar foi para o deserto. Agar questionou, ela tentou dar suas desculpas, mas sabe, o Senhor disse: Agar, volta para casa, se submeta à sua senhora, ou seja, cumpre o teu propósito, seja humilde, espere o tempo do Senhor, espere o meu tempo, como se Deus dissesse. É muito brilhante, é impressionante que em Gênesis 16, 13, Agar deu um nome àquele momento, e Agar disse: Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus é aquele que vê os nossos sofrimentos. Levante tuas mãos e diga comigo: Senhor, eu sei que muitas vezes estou remando com dificuldades, mas também sei, principalmente, que o Senhor é aquele que me vê. Você pode aplaudir bem forte o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Terceira ação de Jesus. A primeira, Jesus insistiu: vão sem mim, e perceba que sem mim nada poderão fazer. A segunda ação de Jesus foi: ele viu. Jesus sempre vê as nossas dificuldades. A terceira ação, Jesus se dirigiu. Diga comigo: Jesus se dirigiu. Talvez você pergunta: Jesus se dirigiu a quem, pastor? Jesus se dirigiu ao encontro dos seus discípulos. Aquele
que nos dá uma prova dizendo: experimente uma vida sem mim. Aquele que vê as nossas dificuldades, ele não fica de braços cruzados vendo os nossos sofrimentos. Jesus não somente vê, ele se dirige ao seu sofrimento. Ele se dirige a você. Acompanhe comigo, coloque o seu olhar no versículo seguinte, na parte B do versículo 48, que diz: Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Irmãos amados, aquele que diz: vai sem mim, experimente uma vida sem mim, e vocês vão cair na real, porque a lição final é: sem Jesus não dá, sem Jesus no barco não dá. Aquele que vê as dificuldades agora diz assim: eu disse para vocês irem, eu vejo a dificuldade de vocês e agora eu vou ao encontro de vocês. Jesus se dirigiu aos seus discípulos. Jesus foi ao encontro. Isso me deixa extasiado, atônito, porque isto é maravilhoso, Camila. Jesus é aquele Pai que não nos deixa passar as tempestades sozinhos. Ele sempre vem ao nosso encontro. Aleluia. Escute bem. A Bíblia diz que já era alta madrugada, a quarta vigília da noite. Presta atenção, no cálculo romano existiam 4 vigílias. A primeira das 18 às 21, a segunda das 21 às 0 hora, a terceira das 0 horas às 3 da manhã, e a quarta das 3 da manhã às 6 da manhã. Ou seja, no último respiro, no último suspiro, quando os discípulos menos esperavam, quem chegou? Jesus. Quando você menos esperar, quando chegar a alta madrugada e sua alma estiver na sombria escuridão das dores, Jesus vai chegar. Jesus sempre chega na hora do nosso desespero. Quando eu olho para esse texto e vejo Jesus se dirigindo ao encontro dos seus discípulos amedrontados, aterrorizados, perturbados, me faz pensar na linda história de Deus com a humanidade. Em Êxodo, o Senhor disse a Moisés: construa um tabernáculo para mim, um pátio, um lugar santo e um lugar santíssimo. Deus disse: no lugar santíssimo ficará a minha arca. E a arca, simbolicamente, no Antigo Testamento, sempre representou e ainda representa a presença de Deus. Qual é a grande lição desta história de Deus? É que quando Deus pede a Moisés para construir um tabernáculo, escute bem, esse tabernáculo, a tenda do encontro, ela ficava no meio, literalmente, das tribos de Israel. As 12 tribos ficavam do lado, ao redor, e a arca, a tenda do encontro, ficava no meio. Por quê? Quando Deus disse a Moisés: construa um tabernáculo para mim, Deus estava dizendo bem assim: Moisés, a partir de agora eu quero descer e viver com vocês, habitar com vocês. Por isso a palavra tabernáculo, tabernaculou, quer dizer, Deus habitou entre o homem. E aí o mais fantástico é que no Novo Testamento, se no Antigo Deus quis habitar, simbolizando a arca, habitou com o seu povo no símbolo da arca, no Novo Testamento, João disse assim: aquele que era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que o Senhor está dizendo?
No Antigo Testamento, eu quis morar com vocês em símbolo de arca, mas no Novo Testamento, na nova aliança, eu quero morar com vocês na figura do meu filho chamado Jesus. Jesus habitou entre nós. Jesus habitou entre nós. Aleluia! Aleluia! Ele largou o trono de glória. Ele abriu mão da glória para habitar entre os homens miseráveis, vivendo suas misérias. Jesus sempre se dirige ao encontro dos teus filhos. Eu não sei em que caverna você está, não sei em qual deserto você vive, porque quando Elias foi para o deserto, Deus foi ao encontro dele. Quando Elias foi para a caverna, Deus foi ao encontro dele. Não sei em que tempestade você está vivendo, se na primeira ou na segunda. Se na primeira Jesus está no barco, é só você lembrar em acordá-lo, porque Ele nunca vai te deixar sozinho. Se você está vivendo a segunda tempestade, quando Jesus diz: eu não vou com vocês, vão sem mim, escute bem, Jesus não manda você ir sozinho para te ver infeliz. Ele muitas vezes permite que você vá sozinho para te mostrar que sem Ele não podemos viver. Sem Ele não dá. Não dá. A quarta ação, e esta é brilhante, a quarta ação de Jesus na segunda tempestade. Escute bem. Na quarta ação, no versículo 51, diz aí: então Jesus subiu. Jesus subiu. Diga comigo: Jesus subiu. Alguém pergunta: subiu aonde, pastor? Jesus subiu no barco para com seus discípulos. O que eu aprendo aqui, igreja, é que o mesmo Cristo que nos experimenta dizendo: tentem viver uma tempestade sem mim, vão, entrem no barco, naveguem sem mim, é o mesmo Jesus que no final da história diz assim: voltei. Como se Jesus dissesse: o meu prazer é subir no barco que vocês estão. Não vou vos deixar sozinhos. Escute bem, talvez você está aí pensando: Jesus me esqueceu, essa tempestade pandêmica está me matando. Levante as mãos e eu profetizo: Ele está voltando para o seu barco. Ele está subindo no seu barco. Jesus está subindo no barco da sua família, no barco do seu ministério, no barco da sua vida profissional, no barco dos teus sonhos, no barco dos teus planos, no barco da sua saúde. Jesus está de volta. Se você crê, aplauda o nome dele, glorifica ele, queridos. Aleluia, aleluia. Ele subiu no barco de volta. Era a quarta vigília, ou seja, a última vigília, o último fio da esperança. Era o fim do túnel, talvez. Aí quem está voltando para o barco? Jesus. Você não vai parar. Talvez os discípulos pensavam: ixi, sem ele de fato não dá. Aí de repente os discípulos vê alguém andando sobre as águas e eles, aterrorizados, dizem: é fantasma. Jesus disse: não, sou eu. Não tenham medo. Jesus voltou, subiu no barco dos seus discípulos. Eu quero destacar alguns pontos cruciais quando Jesus subiu e voltou para o barco dos seus discípulos. A primeira: Jesus subiu no barco e o vento se acalmou. Está escrito ali. Jesus subiu no barco e o vento se acalmou.
Isso é interessante que, se você perceber, a primeira tempestade e a segunda tem um ponto aí que é culminante. É um ponto que você precisa perceber. Na primeira tempestade, quando os discípulos gritavam assustados, Jesus, você vai perceber lá, Jesus, ele acalmou primeiro a tempestade ou seus discípulos? Os discípulos. Sempre é assim, em meio às tempestades da vida. Jesus, ele não está preocupado em acalmar o vento, ele está querendo acalmar você, acalmar o seu coração. Nós precisamos eliminar os fantasmas de nossas almas. Nós precisamos aniquilar os fantasmas que nos aterrorizam. Jesus, ele quer acalmar primeiramente você. É o seu coração que ele quer acalmar. Nessa segunda tempestade, Jesus nem disse: vento, se acalma, cala-te. Não, Jesus disse aos discípulos: porque eles estão com medo, acalme-se. Pastor, por que Jesus não disse ao vento na segunda tempestade? Porque o vento, a natureza é tão obediente que ele sabe que o mesmo que está subindo no barco é o mesmo que na primeira tempestade disse assim: cale-se. O vento está o vento, quando aquele que disse a primeira vez, na primeira tempestade, Jesus disse ao vento: cala-te, vento, acalme-se. O vento é tão obediente, ele reconhece o Criador, que quando Jesus sobe no barco, não precisa mais Jesus bater o papo com o vento já parou. E os homens são tão desobedientes que na segunda tempestade, a atitude deles é a mesma da primeira: com medo, desesperado, com dúvida. Escute bem, antes do vento se acalmar, Jesus quer acalmar você. Aleluia. Segunda lição que nós encontramos aqui: Jesus subiu no barco e mesmo sem entender o milagre, o vento se acalmou. Confira comigo o versículo 52 aí comigo, rapidamente, ó. Jesus subiu no barco e mesmo sem os discípulos entenderem o milagre, o mar se acalmou. 52 diz: pois não tinham entendido o milagre dos pães. Irmãos, os discípulos não tinham entendido o milagre dos pães. Pastor, por quê? Gente, porque o contexto é o seguinte: antes deles enfrentarem esta tempestade, eles tinham visto o milagre da multiplicação dos pães. Então, ou seja, se eles não viram, não contemplaram e confiaram no poder do Deus multiplicador, eles também não confiam no Deus que acalma o vento e a tempestade. Mas só que, mesmo sem eles entenderem o milagre, diga comigo, o vento se acalmou. Às vezes você não vai entender nada. Às vezes você vai ficar pensando: o que é que Deus quis fazer? Mas uma coisa você vai perceber: o vento se acalmou. Tem horas que você não entende nada, não é verdade? Tem hora que parece que está tudo confuso. Mas uma coisa você observa: o vento se acalmou. Aleluia, isso é lindo. Oh, glória. Terceira lição, quando Jesus subiu no barco. Jesus subiu no barco e mesmo encontrando os discípulos com os corações endurecidos, o vento se acalmou. Observa o versículo 52, a parte B. O coração deles estava endurecido. Oh, irmãos, estou pregando agora. Talvez você que me ouve, que assiste, o coração ainda está endurecido. Seu coração parece uma rocha inquebrável. Seu coração parece que está petrificado. Mas a Bíblia diz assim que mesmo com os discípulos com o coração endurecido, o vento
se acalmou. Sabe, querido, mesmo com esse coração, mesmo com o coração endurecido a ouvir uma palavra de vitória, em crer que Jesus é o Senhor da sua vida, o vento vai se acalmar. O vento vai se acalmar. E a quarta lição que encontramos quando Jesus subiu no barco, lógico que essa quarta lição não foi Marcos que narrou. Essa quarta lição foi João que narrou na segunda tempestade. Quando Jesus subiu no barco, logo chegaram do outro lado. João, ele traz duas coisas brilhantes. Ele fala quantos quilômetros o barco já estava de Jesus, 5 a 6 quilômetros. E João mostra um milagre que os outros não mostram. Qual foi o milagre? João diz assim, que quando Jesus subiu no barco, eles chegaram do outro lado imediatamente. Ou seja, assim, Jesus subiu no barco, quando os discípulos abriram os olhos, eles já estavam lá, em terra firme. Eles nem perceberam quando chegaram do outro lado. Escute bem, quando Jesus subiu no barco, os discípulos chegaram do outro lado imediatamente. Eu profetizo, Jesus está subindo em nosso barco, e nós chegaremos do outro lado do mar da vida imediatamente. E nós chegaremos do outro lado do nosso sonho, dos nossos planos, da nossa história imediatamente. Quantos querem chegar lá, aplaudam bem forte o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Não abandone o barco. Não abandone o barco. Glória a Deus. Eu quero te levar a meditar no último momento deste sermão. Olhem para cá. Sem Jesus no barco não dá. Não dá. Não abandone o barco, você não vai parar. Sem Jesus no barco não dá. Olhem para cá, por favor. Certa vez, uma grande navegação, saída para uma missão, e foi separada a melhor embarcação, uma embarcação tecnológica, uma embarcação gigante, brilhante. Então saíram os marinheiros, o seu capitão, para esta missão em alto mar. Só que tinha um segredo aí, e todos sabiam quando saíram do porto. Aquela embarcação tão moderna, só um homem entre os tripulantes sabia conduzir, sabia manusear. Só um homem, o capitão do barco. E eles saíram assim mesmo. Chegando em alto mar, a tempestade veio, o vento soprou forte, e eles estavam a ponto de naufragarem, de viverem uma tragédia mortal. A onda veio por cima da embarcação e varreu muita gente, inclusive o capitão do barco. Os que sobraram no barco, na embarcação, conseguiram encontrar um tripulante, outro tripulante, mas quando eles achavam cada um dos tripulantes, eles comemoravam Rebeca, dizendo: salvamos um, mas ao mesmo tempo eles choravam: mas não é o capitão. Por quê? Porque ninguém poderia tirar aquela embarcação do meio daquela tempestade. Só um homem poderia. Tal feito. E aí todos se reuniram e disseram: não, ou encontramos o capitão, ou resgatamos o capitão, ou esperamos o capitão aparecer, ou não adianta, vamos morrer do mesmo jeito. E o vento soprava forte, quando de repente alguém avistou
mais um tripulante. Quando foi chegando mais perto, alguém gritou: é o capitão! É o capitão! E fizeram aquela festa. E o capitão subiu, assumiu a direção daquela embarcação e com sua habilidade, com sua sabedoria, com seu conhecimento, conduziu aquele barco às águas tranquilas. O que quer dizer isso? Podemos ter as melhores conquistas da vida, podemos ter a maior embarcação do universo, podemos ter as maiores riquezas deste mundo, mas sem o capitão no barco, sem Jesus, não dá. Só Ele pode governar a história da sua vida. Só Ele pode nos levar às águas tranquilas da vida. Só o Mestre Jesus pode te levar do outro lado do mar da vida, sabe? Você não vai parar, você vai chegar lá.